fazer a leitura a partir do verso 4, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura através do verso de número 4, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às campinas de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Escolhei entre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje, desafio as campinas de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esta manhã, eu meditava um pouco nesse texto, e essa história é uma história hiper mega conhecida de todos nós. Mas você reparou que eu fiz algumas paradas repetitivas em algumas frases ditas dentro do texto. E eu sei, você também sabe, mas eu vou ser repetitiva, porque é bom a gente lembrar das coisas que nós entendemos que é da parte de Deus e nos faz muito bem. Eu sei, você também sabe, que às vezes se apresenta diante de nós situações que nós não somos páreo para ela. Eu sei, você também sabe, que tem situações que a função é de nos lançar na parede, nos trancar dentro de casa, nos fazer entrar dentro de uma caixa de fósforo. Tamanha é a violência da situação, da adversidade. Mas eu quero que você entenda que o intuito do nosso adversário, que aproveita a situação, é mexer com o seu emocional. Se ele consegue mexer com o nosso emocional, desestrutura o nosso corpo todo. Porque tudo começa na mente. Quando o irmão Moisés disse: coloca a mão sobre a sua cabeça, eu não pensei nem 3 vezes. Já é no automático. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Porque se aqui tiver uma brecha, você fica totalmente desestruturado. A função do adversário é fazer com que nós
olhamos a situação e a voz dele, quando ruge, nos faça tremer, nos faça correr. Foi assim com os soldados de Saul. Quando ele se apresentava, o gigante de Gade, gigante filisteu, se apresentava, e ele se apresentava com um único discurso, porque o adversário sabe como trabalhar. Era um discurso só, e era 2 vezes no dia, e isso durou 40 dias, então totalizando 80 vezes isso acontecia, e a mensagem era uma só: não tem um homem que vai lutar contra mim. Você leu aqui. Ele não esticou a mensagem, não colocava uma palavra a mais. Aí Israel, não tem um homem que venha lutar contra mim. Os soldados de Saul se escondiam. Era tarde, ele se levantava. Aí em Israel não tem um homem para lutar contra mim. A mente já estava o quê? Bombardeada. De ouvir a mesma voz com o mesmo discurso. O medo já tinha entrado. E eu disse aqui da outra vez que eu estive que o medo é sentimento que dá em seres humanos, irmão. Uma porta, uma parede não tem medo, não tem sentimento. Mas o medo, ele tem 2 proporções. Ou ele nos faz pisar no acelerador e ir descontroladamente, ou ele nos faz pisar o pé no freio e ficarmos paralisados toda a vida. Todas as 2 proporções não é boa, não é. Sair descontrolado, sem respeitar semáforo, sem respeitar quebra-mola, vai danificar o carro. Também ficar parado, retido, não resolve também nada. O que resolve? O equilíbrio. O equilíbrio. No meio da guerra tem que ter equilíbrio. Porque no meio da guerra você tem vontade de fazer tanta coisa, ou talvez não tenha vontade de fazer mais nada. Não quero fazer mais nada, não quero orar, não quero ir. Que jejuar pra quê? Que pra onde pra quê? Que das 2 uma. Mas nós temos diante de nós uma palavra que, poxa vida, vai nos incentivar. Vai fazer a gente sair daqui com má vontade de abrir mão de algumas coisas para tomar posse daquilo que é nosso de direito. Você concorda com esta palavra? E você entende que nós lemos no texto que ele pedia um homem. Por quê, Angélica? Covarde. Ele era covarde. Tinha aquela altura toda a estrutura, armamentos pesados, mas ele ainda dizia: eu só quero um. Por que não pediu o exército todo? Porque um para ele não era páreo. Só um eu destruo. Por que não pediu? Vem todos os soldados de Saul, vem, pode vir. Não, eu quero só um. Covarde. Quando Deus vê que tem covardia, Deus desce. Quando Deus vê que tem covardia na situação, Deus desce. E em momento algum, os soldados de Saul invocavam o céu, invocavam o Deus do céu. Era só o gigante se levantar e se apresentar. Aí não tem homem para lutar contra mim. Todo mundo corria. Meu Deus. Jessé diz assim para Davi: saudade dos teus irmãos, não tenho notícias. Estão na guerra com Saul já tem muito tempo. Pega pão, pega leite, pega queijo e leva lá.
leva para eles, leva para Saul e me traz notícia dos teus irmãos. A história conta que Davi deixou as ovelhas, um pouco de ovelhas que Jessé tinha com alguém, e foi obedecer ao pai. Davi não era menino de guerra, pastor de ovelhas, mas obedeceu. E tem coisas que Deus nos pede que parece muito ao contrário ao que nós sabemos, ao que nós aprendemos. Mas Davi não imaginava, Moisés, né? Ele não imaginava que aquela ida dele lá ia ser a virada da vida dele. Às vezes você não entende, às vezes a gente não entende que obedecer a Deus naquilo que a gente nunca fez, nunca falou, nunca foi, a gente também não entenda que talvez seja um passo para Deus entrar com uma vitória, entrar com um propósito, entrar fazendo algo inefável nas nossas vidas. Então obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai. O Pai sabe o que faz e sabe o que está te pedindo. Obedeça a Ele. E a Bíblia diz que Ele vai. E quando Ele chega lá, quando Ele chega com pão, com queijo, com leite, com água, que se apresenta para Saul, era o momento em que o gigante se levantou. Aí não tem um homem. Eu só quero um homem para lutar contra mim. O texto que nós lemos diz que todos os soldados de Saul saíram correndo, se escondeu. Mas ele nunca tinha escutado aquilo, Angélica. Então para ele, é novidade. Ele nunca tinha ouvido aquilo. Foi a primeira vez que ele ouviu aquelas frases. Já os soldados de Saul, como sempre, estavam já com a mente cauterizada, o medo já tinha tomado conta deles, e eles correram, mas ele ficou lá. O que Davi ouvia continuamente era bé, bé, bé de ovelha. Senhor, não, gente. Bé, bé. E de repente ele chega com pão, com leite, com queijo, e vai chegar diante de Saul, levou para Saul, para os seus irmãos, e ele escuta o homem desafiando o exército de Israel. E ele continuou lá. Tem coisas que pra gente, irmão, tá pegando fogo, é mesmo, aonde, gente, que eu não tô vendo? Corre pra onde? O que aconteceu? Mente sadia, corpo sarado, atitudes certas. Diga comigo, mente sadia, corpo sarado, atitude certa. Mente sadia, corpo sarado, atitude certa. Davi continuou no posicionamento dele ali, Angélica, enquanto os seus irmãos, os soldados, correram. E a história se segue contando para nós que agora, você não vê no texto, gente, é muita coisa linda que esse texto me ensina. Você não vê na Bíblia Deus dizendo assim: ô Davi, tá vendo aí? Os soldados fugiram, mas agora você aceita o desafio. Você não vê Deus pedindo para Davi aceitar o desafio. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu este desafio e perguntou quem era que estava fazendo o desafio, alguém disse quem era, e ele disse: vai ganhar o quê? Quem vence esse carinha aí? Como é que funciona a história? O menino que tinha acabado de deixar ovelhas. O menino que tinha acabado de deixar as ovelhas e foi lá só para ser garçom e carteiro, levar comida e trazer notícia. Mas a virada da vida dele estava ali e ele não sabia. Eu quero ser boca de Deus na tua vida nessa tarde, ou nessa noite. Estende suas mãos, eu sou boca de Deus para você. Eu profetizo na tua vida que Deus vai te dar equilíbrio dentro dessa situação.
Você não vai fazer o que você quer, você não vai correr, você não vai parar. Eu profetizo que a tua mente está sendo sarada nesta noite. Eu profetizo que a tua mente não vai ficar cativa ao que você está vendo e ouvindo. Eu profetizo que o Senhor não vai fazer uma mudança na tua vida através do teu posicionamento de equilíbrio. Tudo que o adversário quer é que você perca o equilíbrio. Se você perder o equilíbrio, você chuta a porta, chuta a janela, bate com a cabeça na parede, arruma um problema sério para você. E a história se segue que falaram para Davi o que é que ia receber o homem que vencesse aquele homem. Ele disse: eu aceito este desafio. E a gente vai entender, irmãos, Davi aceita esse desafio, e no momento em que Davi aceita esse desafio, o céu também ouviu. Eu costumo dizer, Angélico, que eu não ouço, o céu ouve. Aonde eu não posso estar, o céu está vendo tudo. O céu registra tudo. Fica tranquila, fica tranquilo. O céu viu da onde começou, quem fez, quem não fez, quem falou, quem não falou, quem estava lá, quem não estava lá. O céu viu. O céu viu tudo. E agora o céu vê que agora um garoto se disponibiliza a ir lutar com um guerreiro que no currículo deste homem nunca tinha tido perda. Vitórias, vitória, 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 outra vitória, outro troféu, outro aplauso. Mas quem faz o desafio a ele, faz o desafio dizendo: eu vou contra você no nome do Senhor do deserto. Aí o negócio já mudou. Aí o negócio já mudou. E a história se segue dizendo que agora Saul vê que Davi está disponível para lutar. Saul tira suas vestes de rei de guerra. Irmãos, que coisa. Saul tira o seu capacete de guerra, suas vestes de guerra, e coloca em Davi. Porque Saul queria que Davi fosse lutar com roupas de guerra. Alguém diz porque Saul estava desviado, não sei o quê. Eu não vou por esse ângulo e nem acredito nisso, irmãos. Não, eu não vou por esse não. A roupa de Saul em Davi, o texto diz que paralisou Davi. Está no texto. Quando Saul coloca suas vestes de guerra, Elisângela, em Davi, a Bíblia diz que Davi não se mexia. E ele disse: tira isso de mim, eu não sei andar com isso. Saul quis ajudar, mas a ajuda atrapalhou. Saul queria ajudar, Saul queria proteger, Saul queria que Davi fosse para a guerra, porque na mente de Saul, e também na minha mente, e pensando como guerra, ele ia pegar a espada, ele ia lá, mas a coisa não funcionou assim. No meio das nossas guerras, Deus dá estratégia para cada guerra. Oh, glórias! Para Josafá, o Senhor disse: bota os cantores na frente e manda cantar. Mas é guerra, é? Bota os cantores. Olha, eu vou dar a letra do hino, hein? É para cantar esse hino. O Senhor é bom, benignidade dura para. Não muda o hino, não. Para Josafá, essa estratégia. Não muda a letra, mas eu quero cantar. Vai cantar isso até que eu dê vitória. Para cada um Deus deu estratégia, gente. E agora tá o menino ali paralisado. E onde estava o gigante? Cadê o homem? Cadê? Enquanto Davi está
estava parado, neutralizado com aquela roupa do rei, do primeiro rei de Israel. E quando ele estava paralisado, o inimigo está vindo, se levantando e dizendo: cadê? Cadê? Afrontando, abusando, debochando. E Davi percebe: é do rei, mas não está em mim. Ah, se é nos dias de hoje, vou falar, e eu falo, e vergonha. Do jeito que tem gente orgulhoso, nariz em pé, presunçoso, eu perco a guerra, mas não tiro a roupa do rei. Não dá em mim, vou dar um jeito, vou arrastar. Todos têm que viver com a roupa do rei. Davi foi corajoso, Angélica. O menino foi corajoso, encara o primeiro rei de Israel dizendo: tira isso de mim. Temos que ter coragem para dizer não para aquilo que não nos serve. Temos que ter coragem para dizer não para aquilo que nos empata de caminhar. Temos que dizer não para aquilo que nos impede de chegar no altar. Tenha coragem e diga: não, não, não. Eu não quero, eu não posso, Deus não quer. Não é para mim. Perca a amizade, mas não perca o contato com o altar. Aleluia. Fulano é muito bom, ciclano é muito bom, minha amiga, meu amigo, beijinho, papapá. Deus vai dizer: perca a amizade, mas não perca o contato comigo. Não é pra você, não é. Larga disso. Solta isso. Abandona isso. Tenha coragem. Eu vou ferir, eu vou machucar, vou ficar com trauma. É muito trauma. Deus está dizendo: a escolha é tua. Quer ficar atada dentro disso? Quer ficar preso dentro disso? Tenha coragem de dizer: não quero. Angélica, ele falou para o primeiro rei de Israel: não quero. Tira isso de mim. Quero isso não. Você vai lutar. Quero isso não. Isso não está deixando eu andar. O que é que está impedindo você de andar? O que é que te impede de chegar no altar? O Senhor está dizendo para pessoas que estão aqui, todos estão me ouvindo, mas Ele está falando em particular com algumas pessoas. Eu já disse para você dizer não diante disso. Sai do meio disso. Abre mão disso. Smith. Larga isso. Você precisa avançar. Você precisa crescer. Você precisa deixar dessa manha. E isso parece uma manta de manha. Ai, ai, ai. E o adversário dizendo: cadê você que não faz nada? Meu Deus. Aleluia. Ele disse: tira. Saul tirou as vestes de Davi, que colocou em Davi. Davi não sabia usar espada, Angélica. O menino está acostumado a ficar. E as ovelhas. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. São experiências que o Senhor permite que você viva. Porque Ele tem uma obra grande na sua vida. Ele tem um chamado grande na sua vida. E você é daquele, você é daquela que o banco tá bom, a poltrona tá bom, a cadeira tá bom, levantar sua mão tá bom e tá dizendo: não! Não tá bom. Não tá bom. E aí, a Bíblia diz que ele vai ao ribeiro. E o cara tá lá. Cadê o homem? Um homem. O texto diz que ele falava: um homem. A mente cauterizada. Alguém que diz: você não consegue, você não tem condições, você não pode, você não tem condições, isso não te pertence, você não
vai levantar, não vai conseguir, cauterizando tua mente. Mas você vai dizer assim: eu vou no nome de Jesus, eu vou. Ah, eu vou no nome de Jesus. É para mim sim, no nome de Jesus. A porta vai se abrir sim, Deus vai me colocar lá dentro sim. Vai, ô glória. E aí, vai no ribeiro, pega 5 pedras. Ele era um menino que acostumava andar com uma funda, uma tiradeira, né? Trazendo para a nossa linguagem. E o cara tá lá. Quando o cara vê que Davi de verdade foi, mais furioso ele ficou, Angélica. E ele diz aí: não estou falando que não tem homem? Mandaram um garoto. O nosso adversário, ele vai até o final na insistência. É por isso que nós precisamos perseverar. É por isso que nós precisamos perseverar. Porque ele não desiste. Ah, não estou falando que ele não tem nome. Aí mandou um garoto, menino, mulher, que aí mandaram aí, ó. Ele disse: ah, hoje mesmo nós demos, mas subindo. Não vai ser amanhã, gente. É profético, gente. Hoje, presente. Presente é hoje. Hoje. Não é amanhã, ele disse, é hoje. Hoje mesmo o Senhor me entregará a você nas minhas mãos. Porque o desafio era: se o gigante vencesse um homem da parte de Israel, todo Israel ia servir aos filisteus. Mas se, porém, um homem de Israel vencesse aquele gigante, todos os filisteus iriam servir Israel. Deus quer que você sirva a Ele. E eu fechando aqui, ele disse assim: aí não tem homem. E às vezes as pessoas olham para nós com desdém, né? Não sei o que o povo tem na cabeça. Tem hora eu fico, não sei o que esse povo tem na cabeça. Tá certo que nós não temos uma aparência assim, né? Mas quem escolhe não vê a aparência. Quem me escolheu não vê a minha aparência. Porque se visse, eu continuo eu ia continuar no Deus não viu a aparência. Deus olhou e disse: é brabo, hein? Se eu pegar, se vier para minha mão, vou fazer uma flecha. Claro que eu vou ter que tirar alguma coisa, porque tem coisas em excesso nela, mas que vai ser flecha, vai. Cadê as flechas que o Senhor tem usado nesse lugar? Cadê as flechas que o Senhor... Sem erro, e as flechas que Ele usa, não há erro nessas flechas. Aí as pessoas olham, né, com desdém pra gente, né? Eu e a Angélica, irmã, eu e a Angélica e Vinícius, a gente tem uma história muito louca. Cada uma mais louca que a outra. Só Jesus. A gente dirigia um culto numa rádio, né, Angélica? Estou finalizando. Alguém fez o quê? Era. A gente dirigia um culto numa rádio. Vinícius levava a gente para aquela rádio. E a rádio estava quase que falida. A gente só pega as coisas assim, né? Tudo ruim. Aí Deus bota a gente nesses negócios loucos assim. Aí eu falei: sabe qual era o horário? 10 horas da noite. Aonde? Vila Aliança, né? Vila Aliança. Lá de lá. O negócio lá, minha filha. Perereca fala, ganso solta, uma coisa louca aquilo ali. E a gente ia toda quarta-feira para lá de noite, 10 horas da noite, o homem abria lá a porta, a gente entrava. Mas aí Deus falou conosco assim: vou honrar vocês neste lugar. Deus começou a usar a Angélica, Deus começou a me usar. Irmãos, a rádio explodia de audiência. 10 horas da noite, todo mundo estava, a audiência subia. Ficou tão bom
que o dono da rádio disse assim: eu vou dar outro dia para vocês de graça. Um era pago, aí deu outro dia de graça para o negócio bombava. E a gente levou Jorginho e Xerém para a rádio, a gente levou um bocado de gente para a rádio. E era uma doideira. O outro horário, pensando que era cedo, não. Era de 10 às 11, e o outro era de 11 à meia-noite e meia. Eita, Jesus. É, só Jesus, irmãos. Mas o negócio bombava, o negócio bombou, o negócio cresceu. Deus fez coisa linda. E quando a gente acabava cansada de ficar ali, porque era guerra, né, irmão? Abria a porta, né, da rádio na salinha, tinha um monte de gente em pé. A gente quer bem oração, a gente veio bem aqui para receber oração. Aí, a Angélica, meia-noite e pancada já, irmão. O povo, e eu morando em Caxias. Meu Deus. E o povo queria oração. Aí o povo falava assim: a senhora da voz rouca, que é a missionária Vilma. Eu falava assim: nossa, eu pensei que a senhora era desse tamanho. Desse tamanho. Você vai orar, Angélica? Então ora, Angélica, eu já estou indo embora. Ia pro carro. Irmãos, eu estou contando, é meio cômico, mas as pessoas confundem essa aparência. Sabe quem é que está sentado agora aí do teu lado? Só olha, não precisa dar uma palavra, só olha. Sabe quem está do teu lado aí? Alguém que Deus escolheu para despovoar o inferno e povoar o céu. Alguém que Deus escolheu para povoar o céu, despovoar o inferno. É essa pessoa que está do teu lado aí. Tem aparência? Não. Sabe falar? Não sei. Mas é Deus que escolhe. Não ignore ela. Não ignore ele. Aleluia. E o que aconteceu com a rádio? Eu vou finalizar a história da rádio. O que aconteceu com a rádio? Aí ficou muito bom. Aí o nosso pastor, né, não quis mais pagar. O que aconteceu? A gente teve que entregar o trabalho. O que aconteceu com a rádio? Faliu, acabou a rádio. Mas o período, 1 ano e pouco, a gente ficou lá, irmãos, bombava a rádio. O homem ficava, o homem dava lanche pra gente, o homem fazia tudo. Porque a rádio 10 horas bombava, o povo mandava pedido, o povo entrava ao vivo na rádio pedindo. Meu Deus, Angélica, 10 horas da noite, um lugar desse, Angélica. Quem é que vai ouvir a gente, que a gente nem é daqui, Angélica? A gente tem umas histórias, irmão, só Jesus. Só lá, graça do Pai. Só. Talvez você foi desvalorizado por alguém. Talvez alguém com mais porte que você, com mais estudo, com mais QI que você. Mas Deus está dizendo assim: olha, quem está do teu lado é alguém que eu escolhi para despovoar o inferno e povoar o céu. E de que forma Deus vai usar esta pessoa, eu não sei. Não se diminua. A Bíblia diz que Davi foi lá, pegou 5 pedras, usou só uma. E naquela pedra, eu costumo dizer, Angélica, o texto não diz, desvio-me não o texto, tá bom, irmãos? Desvio-me não o texto. No capacete de Saul só tinha uma brecha que era aqui, irmãos. O capacete, os gigantes, tomaram isso tudo aqui dentro, mas tinha uma brecha aqui. Quando aquele menino do lado, Israel de um lado do vale, o inimigo do lado do outro vale, mas quando ele lança aquela pedra, diz Vilma, eu creio que a mão de Deus foi junto. E aonde a pedra parou? Aonde não tinha proteção. Deus vai te usar de uma forma inexplicável. Inexplicável. E ele cai. O intuito é cair para trás. Se chegar alguém me empurrar, eu vou ter que cair para trás. Mas Deus é aquele que faz o pacote todo. Você não pediu um homem para lutar com você, diz Vilma. Você não pediu um homem para lutar com você, só queria um, tá aí, ó. E agora esse homem faz você cair gigante com a cara no chão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem pede, recebe, irmãos. Ele não está
estava pedindo, eu quero homem, me dá homem, me dá homem. Davi disse, eu vou. E Deus disse, tu vai, eu vou contigo. Se tu vai, eu vou contigo. Você não vê no livro de Neemias, é o Senhor pedindo, Neemias, oh Neemias, vai lá, reconstrói os muros. Você não vê, mas você vê Neemias dizendo, eu vou. E você vê a mão de Deus indo com Neemias. Se é para o reino, a mão de Deus vai com você. Se é para o crescimento do reino, a mão de Deus vai com você. Ele cai, Angélica. Caiu, mas não caiu morto. Vai acordar, vai levantar furioso. Conclua a obra, Davi. Sai desse lado, atravessa o vale, sobe em cima dele, pega a espada dele e corta a cabeça dele, porque o mal se corta pela cabeça. Não era da cabeça que ele queria, que ele ficou o tempo todo infiltrando na cabeça do soldado. Então acaba o mal, não vai falar mais, cala a boca, não vai falar, não vai ver, não vai ouvir. Cortou a cabeça dele. A Bíblia diz que Davi pegou a cabeça dele pelos cabelos e levantou. Glória a Deus, aleluia. Se é para servir a Deus dos céus, podem servir, porque está aqui a cabeça do opressor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te faça crescer. Que Deus em Cristo Jesus te faça avançar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E que você entenda, quem está do teu lado é alguém que Deus escolheu. Deus abençoe.